boa tarde, são 15 horas, temos a porta do nosso consultório aberta. Hoje falamos sobre a asma, essa doença respiratória crónica. Vamos também abordar temas relacionados com dermatologia. Vamos falar sobre cancro de pele e sobre como tratar e como vermos os vulgares sinais que muitas vezes temos pelo corpo, saber o que fazer, saber quais os sinais de alarme. Portanto, aqui tudo questões ao nível da dermatologia. Se tiver dúvidas precisamente neste campo, pode e deve começar já a ligar. O número é o do costume, 225-083-204, ou deixa a sua mensagem por escrito em consultório@portocanal.pt. Agora, cumprimento a nossa primeira convidada desta tarde, é a professora doutora Cristina Lopes. Olá, muito boa tarde. É médica coordenadora da Unidade de Imunoalergologia do Hospital Pedro Spano. Perguntava à doutora, clinicamente, o que é a asma. Vulgarmente se fala da asma, mas quando é que podemos, realmente, quando é que o diagnóstico de um quadro é feito? A asma realmente é, como disse muito bem, é uma doença inflamatória crónica das vias aéreas e manifesta-se especificamente por tosse, chiadeira, aperto no peito, sensação, o doente refere muitas vezes a sensação que não consegue respirar, que o ar não entra, muitas vezes até refere a alguns pormenores, como o ar parece que não dá a volta. É realmente uma sensação desagradável que pode ocorrer em repouso ou com exercício. Muitas vezes há também um agravamento dos sintomas durante a noite. É muito típico da asma haver agravamento destes sintomas neste período. Será pela posição? Não tem especificamente a ver com a posição, tem a ver com a estimulação do nosso centro respiratório, digamos assim. Nós sabemos efetivamente que durante a noite há alguma maior hipersensibilidade deste centro respiratório, o que faz com que os sintomas muitas vezes surjam durante este período. Não tem propriamente a ver com a posição de decúbito, que é o estar deitado. A asma surge muitas vezes não desta forma mais típica, pode surgir com uma tosse persistente, uma tosse que realmente demora a passar. É muito típico nos doentes com asma, por exemplo, depois de uma infecção respiratória, uma vulgar constipação, terem sintomas que perduram muito mais no tempo do que uma pessoa normal. Isto deve ser um sinal de alerta, ou seja, não há manifestações clínicas mais características, mas cada doente é um doente e por isso cabe ao médico muitas vezes estar alerta e há aqui um fator muito importante que eu quero referir. Alguns fatores de risco estão bem estabelecidos para a asma, muitas vezes a própria história familiar, ou seja, um doente que vem à consulta em que o pai já tem antecedentes de asma é mais um sinal de alerta. Portanto, a hereditariedade e a genética aqui também contam, não é? Exatamente. Nesta patologia. Exatamente. Em Portugal, como é que estamos ao nível estatístico, mais ou menos? Estamos bem? Estamos... Como é que estamos? Nós estamos integrados na Europa, não é? E dentro da Europa não estamos muito mal. Ou seja, nós sabemos que os países anglo-saxónicos têm uma prevalência de asma muito elevada, não só da asma, mas também de doença alérgica. Eu já vou falar um bocadinho da relação entre estas duas entidades. Nós sabemos que em Portugal, nos últimos inquéritos que foram feitos, cerca de 10% da população, quase 10% da população tem asma. É um valor que se tem vindo a estar estável, mas realmente... Porquê? Porque o diagnóstico é feito precocemente, há um alerta da comunidade médica para o diagnóstico, que faz com que realmente seja mais reconhecido. Agora, estamos relativamente bem face a outros países. Claro que há outros países, por exemplo, na América do Sul, que têm valores mais baixos, mas nós estamos, digamos, por volta de 10%. Nós sabemos que a asma, na idade pediátrica, é efetivamente a doença respiratória crónica mais comum e, por isso, apesar deste 10% ser no global, na idade pediátrica é muito frequente. E relativamente ao que me estava a falar há bocadinho da parte genética, a asma é um modelo muito interessante porque mistura aqui dois conceitos, digamos, dois fatores predisponentes, que é a predisposição com cada um de nós nasce para ter esta doença inflamatória e com o ambiente. E por isso é que nós sabemos que nos países anglo-saxónicos, que serão aqueles em que há, digamos, países mais desenvolvidos, em que há, por exemplo, uma exposição grande à poluição. Era isso que lhe ia perguntar, ao nível da poluição, se depois também, não é? Pode estar envolvido. Nós sabemos que à medida que as sociedades se vão tornando mais desenvolvidas, vão com melhores condições de vida, quase que paradoxalmente temos menos infecções, e por isso as pessoas vivem mais tempo, mas ao mesmo tempo temos estas doenças que se chamam estas doenças não comunicáveis, não transmissíveis, que são doenças inflamatórias e é, digamos, que o preço que nós pagamos pela melhor vida que temos.
e realmente a poluição decorrente da nosso estilo de vida acidental. A dieta também é muito importante. A obesidade é um fator que parece estar relacionado também com a prevalência da asma e também é um fator agravante dos sintomas da asma. Muito bem. A asma começa sempre na infância, doutora? Ou pode só aparecer mais tarde? Mais tarde. É uma pergunta muito interessante porque a maioria das vezes a asma inicia-se na idade pediátrica, principalmente se estivermos a falar de asmas alérgicas. E quando eu digo asma alérgica é aquele doente que tem agravamento dos seus sintomas quando está em contacto com alguma substância do seu meio ambiente que desencadeia a sintomatologia. Normalmente, estas substâncias nós designamos por alergénios, são indoor, quando falamos dos ácaros, do pelo do gato, do pelo do cão, ou outdoor, quando falamos, por exemplo, dos pólenes ou dos fungos. E por isso, quando o doente com asma inicia os seus sintomas na idade pediátrica, a maior parte das vezes tem uma causa alérgica, cerca de 75% das vezes. No entanto, nós sabemos que há doentes que só começam a ter asma na idade adulta. E aqui é importante nós detalharmos que, por exemplo, existem mulheres que só iniciam os sintomas de asma após a menopausa, certo? Ou seja, são fatores desencadeantes diferentes e normalmente são asmas mais difíceis de tratar. Há também um outro subgrupo de doentes que têm o que nós chamamos de asma ocupacional ou dependente da profissão. Por exemplo, eu tenho alguns doentes na minha consulta, estou-me a lembrar, por exemplo, um exemplo tipo que é a asma do padeiro. Por exemplo, pessoas que trabalham em padarias, que se vão tornando sensíveis às farinhas de cereais e só após, por exemplo, 10 anos de exposição, 15 anos de exposição, iniciam os seus sintomas na idade adulta, por exemplo. Aí tem a ver com a substância em si, com a farinha ou com o ser um pó? Pode ter a ver com os dois fatores. Pode ter a ver com a farinha em si e pode ter a ver com o contacto com substâncias irritantes das vias aéreas. Por exemplo, passando para outro exemplo, trabalhadores de fábricas de calçado, por exemplo, que durante vários anos inalam substâncias que irritam as vias aéreas, por exemplo, as escolas, podem, ao fim de bastante tempo, desenvolver o que nós chamamos uma asma ocupacional. Por isso, nem todas as asmas são alérgicas, existe um subgrupo de doentes que inicia os seus sintomas numa fase mais tardia e com outros fatores predisponentes. Portanto, aqui a ressalvar que há vários tipos de asma, vamos dizer assim, e que ninguém está livre. E alertar para que as pessoas às vezes pensam que quem tem asma já foi diagnosticado em pequenino, não é? Exato, e não é verdade. E, portanto, não é verdade. E tentarmos, então, passar essa mensagem para as pessoas estarem atentas aos sintomas, não é? E para procurarem médicos da especialidade, caso assim tenham esses sintomas. Agora, como é que se trata a asma? Agora, esta questão, obviamente, dependerá da pessoa, do paciente e do tipo de asma, então, que depois lhe for diagnosticado. O diagnóstico é difícil? O diagnóstico não é difícil desde que haja o que nós chamamos de presunção clínica, ou seja, desde que o médico suspeite dos sintomas e os conjugue de modo a fazer o diagnóstico, rapidamente chega lá. Agora, se realmente houver fatores confundidores, e por exemplo aqui o tabaco é um fator confundidor às vezes significativo. Muitas vezes nós temos doentes que são asmáticos e que fumam e que começam por atribuir os seus sintomas de falta de ar, menor tolerância ao esforço, aos hábitos tabágicos e, no fundo, o que têm, por exemplo, é uma asma que claramente está também a ser agravada pelos hábitos tabágicos. Mas efetivamente, há, assim, alguns fatores confundidores. Por exemplo, nós temos doentes que têm rinocinusite, ou seja, têm também sinusite associada, que às vezes é um fator agravante da asma e pode mimetizar. Temos, por exemplo, no idoso, problemas cardíacos, como a insuficiência cardíaca, ou mesmo, por exemplo, alguns doentes que têm um infarto do miocárdio, ou seja, problemas cardíacos, que mimetizam a asma. Porquê? Porque os sintomas às vezes tocam-se, ou seja, pode também haver aperto no peito, pode também haver menos tolerância ao esforço e muitas vezes uma situação é confundida com a outra, principalmente nas pessoas mais velhas. Há outras, digamos, doenças que dificultam o diagnóstico. Claro, o que é que nós temos que fazer? Em primeiro lugar, uma história clínica detalhada, não é? Atender à idade do doente, não é? exatamente, em todas as doenças que também estávamos há bocadinho a falar,
uma história clínica detalhada, a idade, os fatores predisponentes, a predisposição, a história familiar, se há fatores de risco, se não há fatores de risco, a forma como os sintomas ocorrem, se é de dia, se é de noite, se é em repouso, se é com exercício, e perceber um bocadinho como é que o doente evolui. A asma é muitas vezes o que nós chamamos de uma doença que evolui por paroxismos. Paroxismos quer dizer surtos, ou seja, o doente numa altura tem sintomas, é capaz de, por exemplo, de manhã estar bem e à tarde estar mal. Ao contrário do doente, por exemplo, com bronquite crónica ou com problemas de coração, que é capaz de ter falta de ar o dia todo. O doente asmático não. Por exemplo, eu tenho doentes na minha consulta que só têm falta de ar. Por exemplo, eu estava hoje a ver uma doente que teve uma crise de asma quando foi à casa de uma filha que tinha um gato. Ou seja, e era extremamente alérgica ao gato, por isso não é preciso ter sempre falta de ar, pode ter falta de ar em alguns contextos. Por exemplo, alguns meninos efetivamente na prática desportiva... Mas não deixa de ser asma, não é? Não deixa de ser asma, ou seja, o ter falta de ar só de vez em quando não quer dizer que a pessoa não tenha asma. Isso é uma mensagem muito importante mesmo para os médicos de família. Pensam asma crónico diário. Exatamente, mas ou não é verdade. Uma preocupação diária, ou com episódios relativamente frequentes, não é? Mas eu tenho doentes, por exemplo, que só têm crises de asma 2 vezes por ano e não deixam de ter asma. E isto leva-nos a uma outra questão, que é a gravidade da asma. Os doentes que têm sintomas muito episódicos têm asmas intermitentes, certo? O que não quer dizer que de repente sejam muito graves, certo? O ter só de vez em quando não quer dizer que não seja grave. Por exemplo, há doentes que numa exposição muito intensa, por exemplo, na primavera, vão ao Parque da Cidade fazer uma corrida, está um dia de sol muito quente, com muitos pólenes no ar. Podem ter uma crise de asma que o leva ao serviço de urgência e, no entanto, foi a única durante aquele ano. Por isso, são asmas intermitentes e depois podem ser ligeiras, moderadas ou mais graves. E depois temos as asmas persistentes, então aí são os doentes que 2 vezes por semana, quando andam mais depressa, por exemplo, vão fazer uma caminhada à beira-rio ou à beira-mar e a inalação de ar frio já lhes dá tosse e falta de ar, por exemplo, 2 vezes por semana. Depois começam a ter sintomas, outros doentes, diariamente. E depois temos as asmas mais graves, que é um dos nossos objetivos no Hospital Pedro Spano, é efetivamente apoiarmos estes doentes com a criação de uma consulta diferenciada da asma grave, porque estes doentes são aqueles, digamos, que precisam de um apoio especializado, hospitalar, com vários recursos disponíveis. Então, quando estamos a falar de asma grave, a doutora refere-se exatamente a que tipo de asma? De pacientes, sim. Pronto, são doentes que, ou porque tiveram asmas que não foram tratadas, certo? E por isso foram evoluindo sem tratamento e vão ficando cada vez com os brônquios mais inflamados, menos flexíveis e por isso qualquer estímulo desperta a falta de ar, ou então são doentes que já de si têm desde o início asmas mais graves. E o que é que nós entendemos por uma asma grave? É uma asma que nós não conseguimos controlar com a medicação habitual inalada, porque para o tratamento da asma nós sabemos que existem os que as pessoas normalmente chamam de bombas ou inaladores, que são formas muito eficazes de fazer chegar aos pulmões medicação que desinflama os brônquios e que dilata os brônquios. Se nós temos um doente que já faz a dose máxima desses inaladores e que mesmo assim, por exemplo, assim as senhoras quando estão a fazer, basta fazer uma cama, basta fazer as atividades de cozinhar, ficam cansadas, não conseguem, por exemplo, ir às compras e carregar o peso das compras porque se sentem cansadas. Estamos a falar de tarefas do dia-a-dia, exatamente. No fundo, a definição da asma grave é uma asma que interfere de tal forma com a qualidade de vida que a pessoa não consegue ter o seu dia-a-dia normal. Ou seja, são doentes que, por exemplo, têm dificuldade em trabalhar, porque realmente qualquer esforço mínimo os cansa, não é? E são pessoas que muitas vezes dormem pior, por isso têm também uma perturbação do sono associada. E estes são um subtipo de doentes que requerem um tratamento especializado. Nós temos que distinguir a asma grave da asma não tratada, porque às vezes há doentes que vêm à consulta e nós achamos... Não estão controlados, não é? Exatamente. Ou porque têm receio de fazer medicação, e muitas vezes há alguma fobia a fazer medicação e é preciso desconstruir isto na consulta, ou então são doentes que, por exemplo, não têm capacidade económica, e isto é uma questão que tem que ser abordada em cada consulta, para comprar os inaladores, têm às vezes vergonha de dizer ao médico, não admitem este facto e muitas vezes estão subtratados. Por isso uma coisa é uma asma não tratada, outra coisa é uma asma grave. A asma grave é, depois de já se ter feito tudo, termos a certeza que o doente está a fazer o tratamento, não consegue mesmo manter uma qualidade de vida aceitável. Portanto, a terapêutica para uma asma normal será qual? Para depois passarmos à outra. Exatamente. A terapêutica para uma asma normal, a base do tratamento numa alívio dos sintomas,
que são os broncodilatadores, são o que as pessoas conhecem como o Ventilan, que já está assim é um bocadinho mais antigo, mas que ainda é útil nas agudizações. Agora, há outros broncodilatadores que têm a vantagem de atuar cerca de 12 horas e realmente desde os anos 80, 90 houve uma revolução muito grande no tratamento da asma porque se desenvolveram medicamentos que chegam aos pulmões, dilatam os brônquios de uma forma muito pouco invasiva, que são os tais inaladores, com pó seco, e muito segura, com poucos efeitos colaterais. E por isso, os broncodilatadores aliviam a sensação de aperto de chiadeira, falta de ar e tosse, e depois a medicação, que são corticoides, são, digamos, os derivados da cortisona, mas são inalados e que fazem a grande diferença. Porquê? Porque previnem o agravamento da doença, ou seja, é como se os brônquios estivessem muito inflamados, quase que em chama, esta medicação desinflama, exatamente, tem esse efeito digamos, de apagar essa inflamação, e é isso que revolucionou o tratamento da asma. Agora, já falámos aqui sobre esta doença e eu lembro-me de termos ficado com esta ideia e até talvez com as chamadas do público, ficámos aqui com a ideia de que há um problema ao nível da utilização correta desses inaladores. Portanto, é muito importante que as pessoas na consulta percebam que não olhem só para o desenho, que o médico também os ajude a fazer corretamente, não é, doutora? Porque senão não estão a fazer nada, acabam por não estar a fazer nada. Exatamente. É uma parte essencial do tratamento do doente com asma fazer o que nós chamamos de ensino da técnica inalatória. Nós, só Pedro Hispanos, nós temos a minha consulta está organizada com uma consulta de enfermagem que decorre em paralelo. Esta consulta de enfermagem é essencial porque vai exatamente dedicar-se ao ensino da técnica inalatória, ao esclarecimento de dúvidas por parte do doente. Por isso, um doente que vem à minha consulta, por exemplo, e que tem sintomas, por exemplo, de uma asma intermitente, precisa de ter um inalador para fazer em SOS. Estamos a falar, por exemplo, de um adolescente que vai para um campo de férias, que vai acampar com os amigos, por isso os pais têm que estar seguros que esse adolescente sabe fazer a medicação correta e na altura correta, e depois de eu conversar com o adolescente, ele passa então para a consulta de enfermagem, onde nós temos vários dispositivos inalatórios e vamos perceber para aquele doente qual é o mais correto. Ou seja, o doente não sai do meu gabinete sem ter a certeza que faz bem, porque há muitas vezes doentes que estão mais com um tipo de inalador do que com outro, e realmente é preciso ajustar, perceber a dúvida. Há doentes que não gostam de um determinado formato, outros que se sentem melhor se for, por exemplo, um disco do que se for um spray. Por isso, depois de revista a técnica inalatória, depois na farmácia nós, por exemplo, também fazemos às vezes formação na Sociedade Portuguesa de Alergologia e Imunologia Clínica aos farmacêuticos, porque também é importante que, se surgir alguma dúvida, os farmacêuticos possam ajudar. Responder. Agora, é importante e essencial que na consulta médica e depois na consulta de enfermagem esse ensino seja feito de uma forma correta, porque é muito dispar a utilização a forma como os doentes utilizam os inaladores, mesmo sendo eu que fiz o ensino, por exemplo. Outra coisa que é importante é rever a técnica inalatória. Passado 6 meses, por exemplo, voltar a ver se o doente a fazer as coisas de forma correta. Exatamente. Nós vimos aqui pelas chamadas há uns tempos atrás que havia aí essas dúvidas. E portanto, há que estar atento também a esse facto. Em relação à asma grave, que terapêuticas, então, é que existem disponíveis atualmente, e de que forma é que o Hospital Pedro Hispano está a querer dar resposta, então, a este tipo de asma mais grave? Mais complicada. Exatamente. Desde há alguns anos ficou disponível o que nós chamamos de imunomoduladores ou fármacos biológicos. Significa o quê? Que são medicamentos que atuam normalmente com um alvo muito específico, porque a asma, sendo uma doença inflamatória, tem na sua base muitos processos imunológicos de hipersensibilidade. É como se houvesse moléculas que deviam estar num determinado valor e estão muito aumentadas. E são essas moléculas que estão a perpetuar a inflamação. E desde há algum tempo surgiram estes medicamentos, que são habitualmente injeções subcutâneas ou endovenosas, que só podem ser administradas em meio hospitalar e que, digamos, que atuam especificamente nessas moléculas, diminuindo a inflamação. São medicamentos que têm um custo muito elevado e por isso só alguns doentes é que têm sentido também que serem tratados com estes medicamentos, e exige uma equipa multidisciplinar. O que é que nós estamos então a tentar fazer no Hospital Pedro Hispano?
de forma semelhante a outros países na Europa, nós pretendemos fazer uma unidade de asma especializada. Existe, inclusive, em Portugal uma rede de especialistas em asma grave, de qual também eu faço parte, a par de outros colegas de pneumologia, ou seja, é composta por colegas de alergologia e pneumologia, com o objetivo específico de uniformizar critérios, quem são os doentes que devem fazer estas terapêuticas, como é que devemos vigiar estes doentes. Habitualmente, por exemplo, estou a pensar numa doente que eu tenho com asma grave a fazer este tipo de terapêutica, este doente vai mensalmente ao hospital, é feita a aplicação deste fármaco, ela preenche questionários de qualidade de vida, para nós podermos, de uma forma mais objetiva, percebermos se tem maior tolerância ao esforço, se não tem, o impacto mesmo na sua vida do dia-a-dia, se é mais significativo ou não. E por isso o que pretendemos é, realmente, nesta unidade especializada de tratamento de asma grave, ter colegas da alergologia, também da pneumologia, ter colegas de otorrino que façam algum elo de ligação e um bocadinho uma ponte, por aquilo que nós há bocado estamos a falar, haver outras doenças que agravam e dificultam o controle da asma. Se possível, ter apoio da psicologia, é muito importante. Ainda não falei aqui, mas a ansiedade é um fator agravante de todas estas patologias. No meio de há que saber também gerir no meio de uma crise, não é, doutora? Não só uma crise, exatamente, técnicas respiratórias, como também... Para a pessoa não entrar em pânico, exatamente. Não é SOS? Sim, não entrar em pânico e, por outro lado, tendo a pessoa já alguma limitação, normalmente são pessoas que têm mais... são mais depressivas, também mais ansiosas, por isso o apoio da psicologia é importante para ajudar a lidar com uma doença crónica. E também o apoio da nutrição, por causa da obesidade, realmente, que também é um fator. Portanto, uma correta alimentação também. Como de resto, para quase todas as patologias, dizemos isto aqui quase todos os dias, não é? Ao nível no consultório, de qualquer patologia, que a alimentação nunca é de descurar. Perguntava-lhe só, como última questão, as vacinas antialérgicas. Exatamente. Que tipo de vacinas há disponíveis para as pessoas perceberem e quando devem ser tomadas? Se pode uma criança tomar, se pode um adulto tomar e quando e tem sentido. Exatamente. Pronto. Como estávamos há bocadinho a falar, numa asma alérgica, certo? A par do tratamento que falamos dos broncodilatadores, dos medicamentos dos corticoides inalados, nós podemos tentar modular a doença alérgica através das vacinas antialérgicas. São habitualmente tratamentos ou sublinguais ou também tratamentos subcutâneos, pelo menos 1 ano, habitualmente 1 a 3 anos, 3 a 5 anos nos casos assim mais complicados, em que o doente recebe, digamos, mensalmente, tem contacto mensalmente com aquela substância a que é alérgico, mas de uma forma controlada. E é isso que vai fazer com que o nosso sistema imunológico, em vez de reagir, passe a tolerar. Por isso, quem são os meus doentes que estão a fazer vacinas antialérgicas? Os doentes que têm uma asma identificada, que digamos que é uma asma que tem realmente alguma, ou asmas intermitentes ou persistentes, mas em que se identifica um fator causal. Ou seja, eu sei que para aquele doente o pelo do gato é o fator essencial, para outro doente são os pólenes, para outro doente são os ácaros. E por isso eu proponho fazer uma vacina antialérgica para os ácaros de pau da casa, para os pólenes, durante um tratamento determinado. No hospital, na unidade de alergologia. Mensais. As vacinas subcutâneas são mensais. Não é como as vacinas, vamos dizer, que se dão às crianças para toda a vida, não é? Exatamente. As vacinas que se dão às crianças são vacinas anti-infecciosas, não é? E uma vez o organismo tem de imunidade, tem para a vida toda. As vacinas antialérgicas são dadas na unidade de alergologia no Hospital Pedro Espano, têm esta característica de serem mensais durante um determinado período de tempo, o doente é avaliado e habitualmente há uma melhoria significativa dos sintomas. Muito bem. Agradecer à professora doutora Cristina Lopes. Muito obrigada. Ter vindo aqui esclarecer-nos mais uma vez sobre esta doença. Nós vamos seguir para um breve intervalo. Já sabe, se tiver dúvidas no âmbito de dermatologia, continua a ligar 225 083 204 para ver respondidas as suas questões em direto já na terceira parte. Até já.